Olá, tudo bem? Aqui é Luiz Santos, vindo compartilhar contigo algo muito importante destes dias em que nós estivemos juntos, falando sobre desenvolvimento pessoal, liderança, sobre o PDCA, sobre os ritos de gestão que nos levam a ter resultados mais altos. Hoje eu venho aqui compartilhar com vocês algumas técnicas, alguns métodos, algumas ferramentas que foram compartilhados contigo em algum momento do curso que você fez presencialmente comigo. E eu vim aqui compartilhar com você de forma sucinta, objetiva, para que você possa estudar quantas vezes for necessário. Agora que você já recebeu sua apostila, já teve seu treinamento comigo em algum momento, eu desejo verdadeiramente que a sua evolução ela seja cada vez mais vertical, que você não só aprenda, mas compartilhe com as pessoas à sua volta aquilo que tem aprendido. Nesse momento de qualidade, nós vamos falar um pouco sobre ferramentas que em algum momento foram compartilhadas, de forma em que eu vou repassar com você o conteúdo, talvez algumas pinceladas de conteúdos novos para poder dar para você um sabor de que existe muito mais além daquilo que foi ministrado, para que você possa ter sempre a curiosidade bastante elevada e, ao mesmo tempo, o olhar direcionado para o conhecimento que você está recebendo e aplicá-lo no seu dia a dia. Bom, só me apresentando mais uma vez para você, eu sou Luiz Santos, sou um consultor empresarial, atuo na área de projetos, processos, gestão de pessoas, melhoria contínua, CX, sou formado na área de gestão de pessoas, na área administrativa, na área de processos e projetos, e o meu intuito aqui hoje é contribuir com o seu desenvolvimento. Eu quero te agradecer por você se permitir ver este material que está sendo gravado com todo cuidado aqui pelo Instituto Monte Santos, e eu gostaria de te convidar a pegar papel e caneta para que você possa ficar bastante atento a tudo aquilo que está sendo compartilhado. Lembre-se sempre e nunca se esqueça, se você apenas ouvir, guardará 10% de tudo que for compartilhado. Se você ouvir e anotar, guardará 60%. Se você ouvir, anotar e fizer os exercícios, guardará em torno de 90%. Mas se você se comprometer a ensinar para alguém, sim, certamente você vai guardar mais do que 100% e sequer será possível de medir. Nesse dia, eu vou compartilhar com vocês um pouco do conteúdo de uma forma bastante objetiva e mais à frente eu vou fazer alguns exercícios no Excel para que vocês possam ver a fluidez de tudo isso. Quero te convidar a esvaziar o seu copo. Existe um ditado chinês que diz que a melhor forma de se colocar chá quente numa xícara é jogando o chá frio fora, ou seja, esvazie o seu copo. Epiteto, filósofo estoico, já dizia que um homem não consegue aprender aquele que julga já saber. E Heráclito, ele também nos ensina que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando se entra nele novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio rio já se modificou. Ou seja, se você se permitir mergulhar de novo nesse assunto, certamente você vai sair muito maior, muito mais forte, com muito mais conhecimento desse nosso momento de qualidade. Gostaria, então, de iniciar estabelecendo aqui um parâmetro empresarial para que depois nós possamos falar da importância da melhoria contínua no parâmetro empresarial. Vamos começar com uma pergunta muito simples. O que é uma empresa? Uma empresa, ela é um conjunto de um tripé que envolve processos, pessoas e resultados. Processos têm a ver com as sequências lógicas já acordadas dentro da empresa, para que um conhecimento não seja apenas inconsciente por parte de algumas pessoas e praticado voluntariamente, para que ele seja organizado, para que ele seja óbvio e de fácil acesso, tendo ali procedimentos operacionais padrão de fácil acesso para todas as áreas, onde a comunicação será fluida. Pessoas que são a base de toda a organização. Então, é muito importante que nós consigamos capacitar as pessoas para que elas possam desenvolver o seu famoso chá: conhecimento, habilidade e atitude. E os resultados é, muitas vezes, o principal viés da existência de uma empresa. Então, toda empresa, ela é um PPR, é um conjunto de processos, pessoas e resultados. Quando nós pensamos sobre isso, uma empresa que tem pessoas, processos e resultados, ela pode vir a viver 4 fases na sua existência.
ela pode ter uma fase de sobrevivência, ela pode ter uma fase em que é necessário ter pessoas boas fazendo aquilo que ela faz da melhor forma, ela pode ter uma fase em que os processos precisam ser excelentes, e ela precisa ter uma fase em que os processos, pessoas e resultados, eles caminhem da melhor forma possível. Na fase de sobrevivência, uma empresa, ela se encontra com foco em vendas, com foco em gerar caixa, com foco em pagar as contas, com foco em literalmente sobreviver. Na fase de captação de talentos, ela precisa ter pessoas capazes de entender a visão, a missão, os valores dos sócios investidores, para que os sócios consigam focar em escalar o negócio, em ampliar o negócio, em gerar mais negócio, e outras pessoas consigam conduzir o dia a dia do negócio, tendo o melhor resultado com o menor retrabalho possível. Na visão de processos, é muito importante você ter os indicadores desdobrados para que as áreas consigam alcançar aquilo que vai trazer maior rentabilidade para o negócio, ou seja, um modelo de gestão bastante implantado. E na fase de excelência é quando há uma descentralização. Normalmente os sócios já não fazem parte da rotina operacional e ali é colocado um CEO que possui um grupo de diretores, superintendentes, gerentes executivos que conseguem alinhar a visão estratégica, descer essa visão para o tático e fazer com que o operacional tenha o melhor resultado possível. Essa visão de assessment da empresa, ela alinha o PPR, ela alinha o que são os processos versus a fase, o que são os papéis das pessoas versus a fase em que se encontra, alinhado com seus resultados. Por que isso é importante? Para que nós possamos entender que processos nós resolvemos com gestão, pessoas nós não resolvemos com gestão, nós resolvemos com liderança. Liderança para que nós possamos formar novos líderes. E esse é o grande papel de um líder, formar novos líderes. Enquanto que o grande papel da gestão é ter processos eficientes e eficazes que levem a um patamar mais alto de resultados para aquela companhia, para aquela organização. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de resultados numa empresa. Nós temos a satisfação do funcionário, pessoas felizes produzem mais, essa máxima da psicologia positiva, que vem desde Martin Seligman, de Mihaly Csikszentmihalyi, de que pessoas felizes produzem mais, é uma verdade que quando se pensa nela, os funcionários, uma vez com os seus direitos e deveres bem alinhados e alinhados com seus valores pessoais, procurarão encontrar níveis mais altos de resultados na vida. A mesma coisa são os clientes. Nós costumamos dizer que uma empresa que enfeita o seu jardim atrai clientes excelentes, ou seja, uma empresa que ela possui uma estrutura robusta, ela sabe quais são os clientes rentáveis e os não rentáveis, e naturalmente clientes rentáveis dentro de uma empresa robusta que sabe atender a esses clientes rentáveis, produz bons resultados e é uma relação ganha-ganha. É uma relação cujos cenários de negociação são favoráveis para ambos. E, finalmente, o resultado financeiro ou fluxo de caixa. A empresa ela passa a ter saúde financeira para reinvestir, saúde financeira para pegar parte da verba e aplicar em treinamentos, desenvolvimento para a própria equipe. Então, isso faz com que os 3 pilares que sustentam a palavra resultado sejam satisfação do funcionário, satisfação do cliente e resultado financeiro ou fluxo de caixa. E olha que essa é uma visão relativamente não tão nova. Isso aqui são palavras de Jack Welch e também são pontos de vista dentro da área da administração e da gestão estratégica de negócios. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque muitas vezes a empresa ela tem processos e pessoas orientadas para resultados, mas é importante que ela entenda o que o cliente quer. Por isso que nós falamos sobre satisfação do cliente. Às vezes a solução dada pela empresa, ela é bonita, agradável, inteligente, tem um ótimo escopo, uma ótima qualidade, tem um bom preço, mas ela não resolve o problema. Nós podemos perceber que muitas vezes o que o cliente quer vai além do que a empresa compreendeu que ela pode entregar. Então, nós podemos ter aí um conflito entre a voz do cliente, aquilo que o cliente está exigindo, e a voz do processo da empresa que presta serviço. Ou seja, às vezes, a forma como o processo é entregue não atende à expectativa do cliente. E se nós não fizermos o papel de nós nos colocarmos na posição do cliente e ver a prestação de serviço sobre os olhos dele, muitas vezes nós não conseguiremos ter soluções mais criativas e resolutivas.
Ao mesmo tempo que é sabido que se uma empresa faz tudo o que um cliente quer, pode ser que essa empresa, no curto, no médio ou no longo prazo, venha a deixar de existir. Para tudo isso, nós vamos trabalhar métodos. E 2 métodos que nós vamos correlacionar com o PDCA para essa nossa administração é o Seis Sigma, que é voltado para ser uma estratégia empresarial para diminuir a variação de indicadores e alcançar resultados, potencializando os resultados financeiros e qualitativos. E nós também temos uma filosofia que é o Lean Six Sigma, quando nós unificamos as duas palavras. Então, nós temos o Six Sigma como uma estratégia corporativa para resultados e o Lean, que é uma filosofia iniciada na Forte. Um exemplo bastante simples de nós entendermos o Lean é quando nós ouvimos aquela metáfora que nos pergunta assim: o copo está meio cheio ou meio vazio? As pessoas muitas vezes, metaforicamente, refletem sobre isso pensando em si mesmas. Será que hoje eu estou com o coração mais aberto para o novo ou eu já estou cheio o suficiente para isso que querem me apresentar? O Lean, ele tem uma visão diferente. Se o copo ele tem espaço vazio, a pergunta seria: por que o copo está meio cheio ou meio vazio se você não está usando tudo? Se não é para usar tudo, a parte não utilizada ela estará repleta de ar. Quanto custa esse espaço vazio? Quanto custa as horas que foram previstas, mas não foram cumpridas? Quanto custa o absenteísmo? Quanto custa a falha de qualidade? Quanto custa a não qualidade? E o Lean, ele trabalha com tudo aquilo que nos impede de gerar resultados. O Lean, ele olha para tudo aquilo que é desperdício. E existem inúmeros desperdícios dentro do Lean. Existem desperdícios de transporte, existem desperdícios de inteligência, existem desperdícios de estoque para empresas que trabalham com isso, existem desperdícios de deslocamento, existem desperdícios de movimentação, existem desperdícios de tempo. Quando nós pensamos em todos esses desperdícios e alguns outros que ainda estão em discussão no mundo mais moderno, nós paramos para observar que se uma empresa ela quer ter maiores resultados e menores custos, a colocação, a alocação correta de recursos e pessoas da melhor forma, no melhor lugar, no melhor tempo, podem potencializar isso. Mas o contrário disso faz com que aumente-se, muitas vezes, os processos, as rotinas, as atividades e não se tenha bons resultados. Então, quando nós unimos a metodologia do Seis Sigma, 6 níveis de variação, com o Lean, que busca reduzir aquilo que não agrega valor, nós temos uma poderosa ferramenta. E o PDCA é uma base para essas duas metodologias, e é algo que nós conversaremos no dia de hoje e que nós já conversamos presencialmente em algum momento. Vamos começar pelo conceito de variabilidade. Bom, já que quando um processo ele está controlado, ele traz resultados para alguém, nós dizemos que aquilo traz lucro. Quando ele não traz resultado para alguém, aquilo traz prejuízo. Mas tanto no lucro quanto no prejuízo, nós temos algo chamado variação. E o que é variação? A variação é a dispersão daqueles valores dentro de uma escala, dentro de um limite que pode ser mínimo ou que pode ser máximo. Ou seja, quanto mais números estão espalhados dentro de uma amostra, maior a nossa variação. Um exemplo clássico disso é quando o MasterChef ele se propõe a oferecer um cafezinho em que, segundo os conceitos, as boas práticas, ele deve ser servido com uma temperatura de 80 graus Celsius. Se ele for servido até 85 graus Celsius, há uma tolerância. Se ele for servido com até 75 graus Celsius, também há uma tolerância. Agora, quando ele é servido com menos de 75 graus Celsius, muitos clientes podem reclamar que ele está frio. E quando ele é servido acima de 85 graus, muitos clientes podem reclamar que ele está a ponto de queimar a boca. E se o café é servido frio ou quente demais, nos dois cenários você pode perder o cliente. Isso pode refugar o seu resultado. Imaginem que esse café ele é o principal produto de uma padaria, de uma cafeteria, de uma Starbucks. Se não há um bom controle de tudo isso,
nós podemos ter clientes que pisam lá uma vez e não voltam. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que nós não tenhamos cafés servidos abaixo de 75 graus e também não tenhamos cafés servidos acima de 85 graus. Por quê? Porque esse é o limite de especificação. O limite inferior de especificação é 75 graus, o limite superior de especificação, 85. Quando nós conseguimos ter um processo que permita que todo o café seja entregue dentro dessa máxima teórica, que está entre 75 e 85, nós temos o máximo de produto dentro do padrão acordado com o contratante. O que acontece? Melhor resultado financeiro, menos desperdício, menos refúgio, menos prejuízo para o negócio. E pode-se, assim, potencializar e replicar um projeto dessa natureza. Quando a gente pensa nisso, vamos trazer isso para um conceito de call center. Imagine que o call center, historicamente, ele já teve resultados na casa de 2% de absenteísmo e ele também já teve resultados na casa de 7% de absenteísmo, gerando ali uma média de 5% de absenteísmo. Imagina, então, que um call center ele tem ali como média 5% de absenteísmo para fazer a sua gestão do indicador de pessoas que não estão presentes para se trabalhar. Se o absenteísmo ele for menor do que 2%, é importante checar o processo, ainda que ele esteja bom, ainda que se ele for menor, seja melhor. Por quê? Isso nos leva a nos perguntarmos se a qualidade desse modelo de gestão é saudável para as pessoas. Outro aspecto interessante é, se a escala do projeto vai de 2 a 7 e a média é 5, quando o absenteísmo está acima de 7%, o que pode ser feito para evitar um aumento do absenteísmo e, naturalmente, uma mudança da nossa curva? O que seria a mudança da curva? A mudança da curva seria sair dessa média de 5% e, quem sabe, transformar a média na casa de 7%, chegando a patamares na casa de 14%. Olha que interessante. A média central ela pode vir a ser alterada se você tiver algumas motivações dentro do modelo de negócio. Isso acontece quando há mudanças de processos. Isso acontece quando causas especiais ou causas comuns influenciam no processo. E se um processo ele gerava uma rentabilidade quando ele tinha um absenteísmo de 5%, naturalmente ele vai gerar uma outra rentabilidade que pode não ser tão positiva se o absenteísmo ele sobe de patamar de 5 para 7, de 5 para 10, de 5 para 12%. Por quê? Porque ali vai exigir um maior esforço da área de recursos humanos em repor pessoas, vai exigir um maior esforço da área de operação em lidar com essas pessoas. Muitas vezes a operação ela pode ser acometida de horas extras para poder cobrir aquelas pessoas que não estão faltando, ou seja, se o absenteísmo ele passa dos limites de especificação outrora acordados, isso pode fazer com que a operação ela não tenha resultados saudáveis. Logo, reduzir a variabilidade e reduzir a frequência com que essa variabilidade acontece pode ser fundamental para que você tenha uma operação saudável dentro do seu propósito, dentro daquilo que se foi contratado. Eu comentei sobre causas comuns e causas especiais. Vamos falar um pouco sobre isso. Uma causa comum é algo que é esperado, que é previsível, que é natural do processo. Se você trabalha com pessoas, é natural que pessoas faltem. Para um processo, sobre causas comuns, você consegue antecipar. Por exemplo, períodos chuvosos, é natural que você tenha uma elevação do absenteísmo por conta de doenças respiratórias. É uma causa comum por conta de você trabalhar com pessoas que estão acometidas no espaço físico fechado, muitas vezes lidando ali por muitas horas com as suas atividades, e já se sabe que isso pode vir a acontecer porque é natural, é previsível dentro daquele modelo. O que seria uma causa especial? Uma causa especial seria, por exemplo, a COVID. Por quê? Ela é peculiar, ela foi fora do esperado, ela não era natural do processo. Então, se nós atualizarmos os números hoje de absenteísmo de praticamente todas as empresas do Brasil, nós tínhamos um patamar de absenteísmo quando a COVID ela foi anunciada, e hoje, em que boa parte da população está vacinada, nós estamos lidando com as variações dos vírus, com as variações que podem gerar outros tipos de absenteísmos não previsíveis. Então, não é natural do processo, o resultado fica imprevisível e cada dia é uma surpresa. Então, quando nós estamos analisando por que há uma mudança da média de um indicador,
Então, por exemplo, o indicador que era 5, agora está performando na casa de 7, 8%, é importante nós sabermos se a causa dessa variação ela já era previsível, estava dentro do processo, ou se essa causa da variação ela é nova, ela não foi prevista, é um sistema que sempre funcionou, que nunca deu problema e que agora parou, mas parou por tempo indeterminado. Algumas empresas, por exemplo, sofrem com atualização de servidores. Às vezes elas têm servidores locais, o servidor ele sempre teve uma boa performance, só que um belo dia, ele, por algum motivo, ele acaba não conseguindo entregar aquilo que se espera dele. E como aquilo não era tão previsível, por exemplo, para a área fim, aquilo pode ser visto como uma causa especial. A mesma coisa a COVID, a mesma coisa quando acontece um acidente dentro de uma linha de trabalho em que não se tem histórico daquele acidente, que não se é natural que aconteça aquele acidente, não se era previsível que tivesse aquele acidente. Então, tudo isso pode potencializar uma mudança de resultados dentro de uma empresa. Imagine um dono de uma empresa que um belo dia convida todas as pessoas para poderem participar de uma festa no seu restaurante e no outro dia é anunciada a Covid-19. E aí, ele está ali com toda a estrutura preparada para trabalhar e não vem nenhum cliente, porque as pessoas agora estão em lockdown. E o comunicado foi feito às pressas e agora ele precisa lidar com toda uma estrutura preparada para receber clientes, mas que não pode receber clientes. O que ele faz com aquilo? Isso pode causar uma variação, e essa variação ela pode ser positiva, mas em muitos casos ela é negativa, gerando perda financeira para uma empresa. E agora, que nós estabelecemos alguns conceitos, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos do PDCA, principalmente sobre o item do planejamento, em que nós vamos trabalhar basicamente 4 aspectos: a identificação do problema, a análise do fenômeno, a análise do processo, inclusive envolvendo a metodologia, e também como nós podemos fazer para que nós consigamos melhorar ou resolver aquele problema definitivamente, através de um plano que nos leve a ações que sejam resolutivas. Nesse sentido, por onde começamos? É muito importante nós começarmos tendo uma boa visualização do que nós realmente queremos. Não é incomum que as pessoas elas queiram resolver os problemas utilizando uma linguagem que não apoia para a melhor resolução do problema. Que tipo de linguagem? Elas dizem, não quero ter absenteísmo, não quero ter operadores zerados, não quero ter baixa nos cancelamentos, não quero perder protocolos esse mês. Quando a pessoa ela diz o que ela não quer, ela não está linguisticamente construindo de forma organizada o que ela quer. Ela está dizendo o que ela não quer. E muitas vezes ela está dizendo o que ela não quer com forte impacto emocional. Então, ela não permite, inclusive, que o cérebro dela gere caminhos para que ela possa buscar soluções para aquilo. Um exemplo disso é quando você tem, por exemplo, um mestre de obras iniciando uma atividade em que, quando ele chega numa obra para trabalhar, a primeira coisa que ele faz é o quê? É olhar a planta daquela obra para que ele possa entender o que ele quer fazer naquele dia com base naquela planta. Então, ao contrário de nós dizermos o que nós não queremos, é muito importante que nós venhamos a dizer o que nós queremos. É muito importante que nós aprendamos a desenhar o futuro. Nesse sentido, o convite para você é que do indicador que você vai trabalhar, do problema que você vai resolver, do gap que você quer tratar, que você determine qual é o seu estado atual e qual é o seu estado desejado. No seu estado atual, ele é o seu estado atual com base em referências. Assim como uma mesa é sustentada por 4 pernas, o que você chama de estado atual hoje, ele tem referências que sustentam a sua crença. E o estado desejado da mesma forma, o que você quer alcançar, seja lá o que você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer ter, ou conhecimentos, habilidades e atitudes que você queira desenvolver. É muito importante que, para que nós comecemos o PDCA, nós tenhamos clareza do que nós queremos encontrar. Qual é o seu problema? É absenteísmo? O seu problema é uma baixa de produtividade? O seu problema é uma necessidade de aumentar o volume de vendas? É muito importante que nós aprendamos a dizer isso de forma positiva, dizendo onde nós estamos, para onde nós vamos, e dizendo isso de uma forma organizada, de uma forma correta. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas fique com esse alerta. É muito importante nós olharmos para o futuro usando uma linguagem que promova ao nosso cérebro uma busca de melhores resultados, e não apenas informações genéricas, sem dados, sem fatos, sem argumentos que nos levem para um resultado. Então, se nós vamos visualizar o estado atual e o estado desejado, qual é o próximo passo?
entender qual pergunta nós devemos fazer. É de Albert Einstein uma citação que ele disse que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema e sua vida dependesse dessa solução, ele passaria 55 minutos definindo qual é a pergunta certa a fazer. Por que Albert Einstein diz isso? Porque as perguntas são as respostas. Nos problemas estão as soluções. E principalmente, porque não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. Se nós queremos resolver um problema, é muito importante que nós saibamos estabelecer, criar, construir perguntas que nos levem para a aventura da ação, que nos levem para a descoberta, perguntas disruptivas. Muitas vezes perguntar por que aconteceu nos leva para o encontro de um fato que motiva aquilo que aconteceu, mas não nos coloca na aventura de descobrir como resolveremos. Fato é que nós estamos num mundo que cada vez mais consegue encontrar culpados e justificativas, mas não estamos num mundo de tornarmos a construção de protagonistas mais efetiva. Sendo assim, o convite para você é: qual a qualidade das perguntas que você está fazendo? Como podemos fazer para termos perguntas que verdadeiramente nos ajudem a resolver os problemas? Quando você faz uma pergunta, você se permite ser conhecido. É de Voltaire, filósofo iluminista, a seguinte frase: nós conhecemos muito mais um homem pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. E aqui eu deixo uma pergunta: qual a qualidade das suas perguntas? Elas têm te levado para os resultados que você gostaria de alcançar? O que você está perguntando hoje te aproxima do seu estado desejado ou te coloca mais dúvidas na mente? É muito importante que nós possamos respeitar um pouco sobre isso e repensar a forma como estamos fazendo perguntas. Muitas das nossas perguntas encontram justificativas, não encontram as causas e, menos ainda, nos colocam na rota de encontro da solução daquilo que nós queremos. Dado esse entendimento que nós vamos, então, buscar quais são as melhores perguntas, aqui nós podemos pegar alguns exemplos. Por exemplo, qual é o problema que você quer resolver? Esse problema é uma dor que existe dentro do seu negócio ou é algo que você quer conquistar? Muitas vezes, querer conquistar novos clientes pode ser uma busca pela conquista, mas até que aconteça, ele se torna um problema, porque algumas empresas colocam o crescimento da base de clientes como uma das metas. Então, saber quantos clientes você quer conquistar é tão importante como saber quanto de absenteísmo você não está entregando. Então, declare qual é o problema que você possui para resolver. Qual é a evidência de que esse problema é real? Muitas vezes as pessoas falam de problemas, mas não apresentam evidências sensoriais, algo que nós podemos ver, que nós podemos ouvir, que nós podemos sentir, relatórios, gráficos, dados, comportamentos, elementos factuais que nos levam a entender que aquilo é real. Para quê? Para que a gente possa entender por que aquilo é importante, qual é o propósito. Imagine que você tem um problema para resolver de absenteísmo. Qual a evidência? Você tem uma meta de 5% e está realizando um resultado de 8%. Ok, até aqui você tem uma boa definição de problema, uma boa definição de evidência. Por que esse problema é importante ser resolvido? Porque enquanto seu absenteísmo estiver alto, você não terá pessoas na sua linha produtiva. E sem pessoas na sua linha produtiva, o seu volume total produtivo ele cai. Se o seu volume total produtivo cai, possa ser que a receita do seu negócio esteja abaixo do orçado e o seu negócio não esteja remunerando como deveria. Possa ser que, ao contrário de lucro, a empresa esteja tendo prejuízo. Faz sentido para você? A mesma coisa é perguntar: esse problema que você está analisando, ele impacta? Ele impacta alguém? Quem é impactado? Os dados que nós temos sobre esse tema, eles são confiáveis? Quando falamos de relatórios, será que se nós tirarmos 2 vezes o mesmo relatório de um sistema, nós temos o mesmo número? Ou se nós tirarmos o mesmo relatório de um sistema 2 vezes, nós teremos números diferentes? É importante nós sabermos se a qualidade dos dados que nós estamos trabalhando nos levam para o estado desejado ou nos colocam confortavelmente numa posição em que o número está errado e nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que nós gostaríamos. É muito importante nós entendermos o seguinte: mais importante que a velocidade é a direção. Saber se os dados que estamos trabalhando são confiáveis, diagnosticar qual é o problema correto, qual é a evidência dele, qual é o propósito dele, o que ele impacta, é fundamental para te levar para encontrar a solução de um problema.
Talvez você esteja se perguntando assim, então o que é um problema? Um problema é uma meta não atingida. Um problema é a distância entre onde você está e onde você gostaria de estar. Se você hoje tem uma meta de absenteísmo de 5% e está realizando um resultado de 6%, você tem um gap de 1 ponto percentual. Esse é um tipo de problema, que pode ser pequeno se comparado a uma pessoa que tem uma meta de 5% de absenteísmo e 15% de absenteísmo, em que o gap dele vai ser de 10 pontos percentuais. Percebe que o tamanho do seu problema depende da distância entre o seu estado atual e o seu estado desejado? Definir o estado atual e o estado desejado é como pegar um Uber. Se você hoje for chamar um Uber ou um táxi, para que ele te encontre, é importante saber sua localização atual. Mas para que você possa chegar no seu estado desejado, de forma correta, no tempo correto, pagando o valor decente, é muito importante ter clareza do estado desejado. A parte inicial do PDCA, ela passa por visibilidade do que nós queremos, e ela também passa por fazer as perguntas corretas para definir corretamente o que nós queremos resolver ao longo da nossa jornada. Sem isso, nós podemos ter gráficos sem resultados, nós podemos ter análises sem ações efetivas. Para uma ferramenta poderosa para nos ajudar nesse processo de visualização, de definição de estado atual e estado desejado, é a construção dos objetivos SMART. Talvez essa sigla conhecida mundo afora, que quer dizer uma definição de objetivos inteligentes, ela sendo usada da forma correta, ela pode ser poderosa para que você alcance seus melhores resultados. O S quer dizer específico, o M, mensurável, o A, de alcançável, o R, de relevante, o T, de temporal. As metas SMART é muito importante que sejam escritas de forma correta, tendo objetivo, prazo e valor. Por exemplo, alcançar o resultado de absenteísmo, cuja meta é 5%, até fevereiro de 2022. E nós podemos escrever isso cada vez mais de uma forma mais pragmática, mais objetiva. Alcançar o resultado de absenteísmo, saindo de um patamar de 12%, reduzindo para 5%, gerando aí uma redução de gap de 7%, até 28 de fevereiro de 2022. Percebe que quanto mais objetivo e específico você declara aquilo que quer alcançar, mais claro fica o olhar que você dá para que você possa começar a agir. Se você tem um gap definido, um estado atual definido, um estado desejado definido, a sua meta específica faz com que o seu cérebro ele produza dopamina e você começa a buscar soluções para que isso venha a ser realizado. É muito importante que sempre que for escrever a sua meta SMART, ou você for declarar o seu problema, ou você for anunciar aquilo que quer resolver, que você siga o roteirinho. Os verbos sempre no infinitivo, terminados em ar, ir, com um objetivo claro, com prazo claro, com valor claro. Uma metáfora simples sobre isso seria: desejo comprar. Então, seria comprar um veículo. Você declara qual é o veículo, por exemplo, um Corolla. Comprar um Corolla no valor de R$100 mil entre janeiro de 2022 e 31 de março de 2022. Percebe que quando eu declaro qual é o objetivo, especifico qual é o item, digo quando vou fazer, qual é o valor e quando eu vou concluir, isso me dá uma ideia de que eu estou colocando agora um pouco mais de força sobre a área que eu quero atuar. É como se aumentasse um pouco a pressão. Nós ficamos mais dopaminados, mais focados. Até porque quem tem objetivos genéricos alcança resultados genéricos. Quem tem objetivos específicos alcança resultados específicos. Uma vez feito isso, qual é o próximo passo? Convidar a equipe para um brainstorm, para uma tempestade de ideia, para um toró de parpite. Como que a gente faz isso? É muito importante nós trazermos para o nosso entendimento que existem dois critérios quando nós falamos de processos que não podem ser despercebidos. O primeiro deles é a Voice of Customer e o segundo deles, Voice of Business. O que isso quer dizer? Voice of Customers nada mais são do que a voz do cliente, o limite de especificação do cliente. Qual é a meta que o cliente tem transmitido? O que essa meta representa?
Como nós temos entregado essa meta? O que nós temos feito tem atendido à necessidade do cliente? Nosso tempo de resposta é saudável? A nossa qualidade atende à expectativa dele? Como é que a gente pode avaliar e evidenciar que a voz do cliente está adequada? O outro ponto é a voz do processo. O nosso processo atende à voz do cliente? Por exemplo, imagine uma padaria que ela forneça um pão de 50 gramas. E para fazer um pão de 50 gramas, já sabendo que existe variabilidade no processo de criação de um pão na padaria, a padaria ela vai construir um pão que pesa entre 40 gramas e entre 60 gramas. Logo, para entregar um pão de 50 gramas, ela tem ali uma variabilidade entre 40 e 60, e ela vende todos os pães dentro dessa escala. Se o cliente ele deseja um pão de 50 gramas e a padaria consegue entregar um pão de 50 gramas, quer dizer que a voz do cliente está alinhada com a voz do processo. Ela não é um fator crítico de qualidade. Porém, se o cliente ele exige um pão de 80 gramas e a padaria ela só consegue entregar um pão que vai entre 40 e 60, quer dizer que o processo não é capaz de atender a especificação do cliente. Logo, é muito importante entender quais são as possíveis causas, quais são as variáveis que podem gerar isso, que podem fazer com que o processo da prestação de serviço não atenda à especificação do cliente. Então, uma das ferramentas para nos ajudar nisso é o brainstorm. E como que nós trabalhamos o brainstorm? Não basta colocar pessoas numa sala e perguntar para elas o que nós podemos fazer para melhorar o processo. É importante nós termos um método. E há um método para gerenciarmos o brainstorm. Primeiro deles, definir um facilitador ou um líder, alguém que ajude aquele squad, aquele grupo de pessoas, aquele batalhão de pessoas, para que possa ser focado no trabalho de um jeito organizado. Então, você define um líder do brainstorm. Segundo ponto é estabelecer um tempo. Para quê? Para que as ideias elas possam ser potencializadas dentro de um tempo criativo e para que depois possam ser feitas outras rodadas para refinar tudo aquilo que foi levantado. Isso pode ser feito com post-it, isso pode ser feito anotando em papel, isso pode ser feito falando e alguém vai registrando o mais rápido possível, isso pode ser feito registrando nos chats das muitas páginas que nós temos hoje para realizarmos as nossas atividades, mas é muito importante que tenha um líder, um tempo e que isso seja registrado. Após esse mapeamento, também é muito importante que seja alinhado o propósito. Por que devemos fazer o brainstorm? Por que devemos ouvir a voz do cliente? Por que devemos ouvir a voz do processo? Por que devemos refletir sobre tudo que está acontecendo? Por que estamos aqui? O líder, o facilitador, é muito importante que ele tenha condições de engajar o time para que o propósito seja sempre levado em consideração. Por que isso é importante? Para que, na sequência, já se alinhe o que não pode acontecer. Um exemplo clássico é começar o brainstorm e alguém se levanta para ir ao banheiro, quebrando ali o rapport, a conexão, a validação de um para com o outro na entrega de ideias. Então, durante o tempo em que vai ser realizado o brainstorm, durante aquele sprint, se forem 20 minutos, por exemplo, pode ser combinado que não é recomendável que ninguém saia da sala para que não se quebre a conexão. E que um outro elemento muito importante é de que não haja julgamento por parte das pessoas. Ou seja, nós suspendemos a adjetivação de valor. Nós suspendemos os julgamentos. Então, existem 6 passos para se fazer um bom brainstorm. Definir um líder, estabelecer um tempo, registrar o mais rápido possível, alinhar o propósito, definir o que não pode acontecer e também suspender todo e qualquer julgamento, o que pressupõe dizer que todas as sugestões são bem-vindas e no tempo correto elas serão avaliadas se são úteis ou não para aquele propósito. Após o brainstorming, é muito importante fazer o quê? A análise de causas. Essa ferramenta criada e famosa, criada por Ishikawa, o famoso Kaoru Ishikawa, um mestre da gestão da qualidade, ela tem um objetivo muito interessante, que é de trazer uma visão gráfica de como nós podemos atuar nas causas que resolverão o nosso problema. Na frente da espinha de peixe, nós declaramos o problema, que pode ser o baixo volume de produção da operação, o alto índice de turnover, o alto índice de absenteísmo, o alto índice de pessoas que não permanecem contratadas após 15 dias.
vindas da área de gestão de recursos humanos. São inúmeros os motivos que podem fazer com que nós queiramos entender o que está acontecendo. Então, uma vez que a gente declara qual é o problema a ser resolvido, nós fazemos uma pergunta: o que nos impede? O que nos impede de alcançar o absenteísmo? O que nos impede de alcançar a meta de cancelamento, a meta de vendas, a meta de protocolo, a meta de baixas? Quando nós perguntamos isso, nós começamos a entender os grandes blocos e depois os detalhamentos desses grandes blocos. Nós costumamos chamar, segundo a teoria de Ishikawa, dos 6 M's, em que ele vai se perguntar se o método está adequado, se as medidas estão adequadas, se a máquina está adequada, mão de obra, matéria-prima, meio ambiente. Só que isso também pode ser visto dentro do seu negócio. Então, talvez você não tenha que analisar matéria-prima, meio ambiente dentro do seu negócio, e você vai dar o nome que é necessário. E quando você faz isso, você está respondendo: para alcançar o objetivo que eu tenho, os itens elencados aqui na espinha de peixe, eles nos impedem de alcançar o resultado. Bom, tudo isso que eu mostrei para vocês, eu já mostrei presencialmente, e eu mostrei também fazendo exercícios. O que nós vamos fazer agora? Eu vou abrir aqui uma planilha em Excel para mostrar para vocês na prática como que a gente consegue organizar isso que a gente está falando, fazendo exercícios. Bom, eu elegi aqui, para poder ser didático, um exemplo que é voltado para o absenteísmo. Então, vamos criar aqui uma meta SMART e vamos considerar que a nossa meta de absenteísmo é de 5%. Então, o que nós queremos? Nós queremos alcançar o patamar de 5% de absenteísmo na operação, e aí você diz XYZ, não sei qual é a operação que você gostaria de nomear, até 28 de fevereiro de 2022. Então, imagina que eu tenha esse objetivo. Para eu poder definir esse objetivo, naturalmente você já deve estar refletindo assim: nossa, é muito importante que para que eu diga o que eu quero alcançar, eu saiba onde eu estou. Por que eu estou dizendo isso para a gente? Porque é muito importante nós definirmos qual é o nosso estado atual. Então, cabe a nós dizer qual é o estado atual. E muitas vezes nós não sabemos qual é o estado atual. Então, nós vamos anotar aqui qual é o estado atual, e possa ser que o estado atual seja absenteísmo de 16%. Olha, imagina, você quer alcançar um patamar de 5% de absenteísmo e o atual você está em 16%. Então, qual é o estado desejado? 5%. Qual é o estado atual? 16%. Logo, a gente pode escrever aqui do lado, gap. Qual é o gap? O gap é a diferença entre o estado atual menos o estado desejado. Nós estamos falando de 11% de absenteísmo que nós precisaremos reduzir nos próximos dias para que a gente possa ter o melhor resultado possível desta operação. Óbvio que para eu poder responder isso, eu preciso ter esse resultado já mensurado. Aqui, apenas de forma fictícia, eu criei alguns dados para trabalhar isso. Aqui eu tenho um resultado de absenteísmo desde 2020 até janeiro de 2022. E aqui, no exemplo, eu estou colocando uma meta de 5%, e janeiro de 2022 está aqui um resultado de 10%. Então, se agora eu tenho um número de 10%, eu vou colocar aqui, ó, estado atual, o absenteísmo está em 10%. E eu vou escrever aqui na frente que o absenteísmo está em 10%. E que o meu gap, na verdade, é 10 menos 5. Então, eu preciso reduzir 5 pontos percentuais. Eu posso alcançar o patamar de 5% de absenteísmo na operação tal até 28 de fevereiro, ou eu preciso reduzir em 5 pontos percentuais o absenteísmo da operação XYZ até 28 de fevereiro. Ou seja, eu posso escrever isso de uma forma positiva, indo ao encontro da meta, ou eu posso buscar isso de uma forma a sair do patamar que eu estou e indo para um novo patamar. Ok? Aqui eu estou declarando o meu objetivo de forma SMART. O que eu vou fazer agora? Eu preciso entender essa série histórica. Para entender uma série histórica, aqui vão algumas dicas, tá? Eu vou colocar aqui o que nós chamamos de estatística descritiva. Então, o que é isso? Descritiva. E aqui à frente, eu vou colocar os índices. Como eu já estou aqui no Excel,
Eu vou anotar aqui do lado tudo que eu quero. Eu quero saber qual é a média desse período todo de absenteísmo. Igual média, vou selecionar aqui o período todo de absenteísmo, do primeiro ao último mês, e achei aqui um patamar de 9%. Vou escolher aqui qual é o maior resultado que eu tive na série histórica. Igual maior, ponto e vírgula 1. Maior resultado que eu já tive de absenteísmo nesse período foi de 18%. Muito bom. Agora, eu vou calcular qual é o menor resultado. Igual menor. Vou selecionar aqui todo o intervalo, ponto e vírgula 1. Tenho 2%. Vejam como é interessante. A média é 9%, 18% é o maior resultado e 2% é o menor resultado. Se eu quiser usar um pouco mais de estatística, eu posso colocar aqui o desvio padrão. Olha que interessante que fica. Igual, vocês podem usar esse aqui, ó, desvio de A. Vou selecionar a mesma coluna de absenteísmo e não preciso colocar ponto e vírgula. Olha que interessante. O desvio padrão é de 4% desde janeiro de 2020 até janeiro de 2022. Então, nós já temos aqui a média, nós temos o maior número, nós temos o menor número e nós temos o desvio padrão. Muito bom. Agora que nós temos tudo isso, eu posso, inicialmente, só fazer um gráfico. Posso selecionar aqui o dia, o absenteísmo e a meta, seleciono tudo e mando inserir aqui um gráfico de linha para ele ficar bastante visual. Olha que interessante. Eu tenho aqui um gráfico visual de como que o absenteísmo se comporta para que eu possa ter uma expectativa interessante a respeito do que é que está acontecendo dentro dessa operação. Podem perceber que, olhando para o gráfico, tem períodos em que eu consigo ter o resultado, e aconteceu aqui no ano de 2020. Já no ano de 2021, eu tive dias muito ruins de resultado, e já comecei o ano de 2022 acima do resultado. Então, esse gráfico ele está comparando o real versus a meta. É um bom ponto de partida? Pode ser que sim. Para ser melhor ainda, é muito importante que nós coloquemos, se possível, os balãozinhos, ou seja, pequenos bullets, que nós possamos inserir o histórico do que é que aconteceu em cada período. Eu posso vir aqui e colocar, olha, nesse período aconteceu um fato, nesse período aqui aconteceu um outro fato, nesse período aqui pode ter acontecido um outro fato, o que explica a ocorrência do indicador nesse período. Por que isso é importante? Primeiro, para que o histórico não fique perdido, afinal de contas, todos os fatos que já aconteceram, eles trazem consigo aprendizados desde que nós estejamos com o coração aberto para aprender. E quando nós fazemos essa leitura dos fatos, nós conseguimos ter uma visão um pouco mais ampla do resultado que nós queremos. Aqui eu estou trazendo para vocês um início que nada mais é do que um gráfico de série histórica para que a gente possa entender o problema. Tem outras formas de fazer? Tem. Nós podemos transformar isso numa carta de controle. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma carta de controle simplificada. O que nós vamos fazer? Eu vou inserir aqui algumas colunas. E do lado da meta, eu vou colocar maior e vou colocar menor. Por que eu vou fazer isso? Eu vou transformar esse resultado numa carta de controle. E para que eu vou fazer isso numa carta de controle? Para que eu possa analisar se o meu processo está dentro de um equilíbrio estatístico. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu só tinha absenteísmo, meta, agora eu vou colocar média, maior valor e menor valor. Vou trocar o nome maior valor por limite superior de especificação. E vou transformar a palavra menor em limite inferior de especificação. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar uma média de todo o período, que na verdade eu já tirei, está aqui do lado, olha, era 9%. Eu vou colocar aqui igual, 9%, vou congelar essa célula e vou arrastar ela para todo mundo, dando 2 cliques. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa agora com o limite superior de especificação. Como é que se calcula isso? O limite superior de especificação é o máximo que o meu processo, respeitando o desvio padrão, ele aceita. Como que eu vou fazer isso? Igual a média mais 3 vezes quem? O desvio padrão. Vou congelar aqui o desvio padrão. Pronto. O máximo que o meu processo aceita é a média mais 3 vezes o desvio padrão. Aqui eu tenho quem? Eu tenho agora
o limite máximo de absenteísmo que eu posso ter nessa operação. E também posso calcular o limite mínimo que eu posso ter nessa operação. Igual média menos 3 vezes o desvio padrão. Só repetindo aqui a fórmula e recapitulando. Para calcular o limite máximo, eu pego a média mais 3 vezes o desvio padrão. Para calcular o limite inferior, eu pego a média menos 3 vezes o desvio padrão. E arrasto a fórmula de cima a baixo. Muito bem. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo é transformando esse material numa carta de controle. Para quê? Para que eu possa entender como que, historicamente, eu consigo gerenciar esse modelo da melhor forma. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou gerar um gráfico que vai ter o limite superior, o limite inferior, a média, a meta e o absenteísmo. Vou selecionar tudo. Olha que interessante. Seleciono todas as colunas, copio tudo, mando inserir. Olha aqui, gráfico. Vou pegar aqui o último gráfico. Nada disso. Vou pegar o penúltimo. O último gráfico, as linhas elas não se encontram. O penúltimo, as linhas já se encontram, que é esse gráfico de linhas com marcadores. E gerei aqui o gráfico. Uma vez que eu gerei o gráfico, eu agora tenho uma carta de controle e não apenas um gráfico de série histórica. Vou ampliar aqui para que fique mais fácil de nós enxergarmos. E olha que interessante. Eu tenho aqui no gráfico, vou apagar aqui essas linhas do meio, eu tenho essa linha, que é a linha que mostra, vou mostrar aqui para vocês onde está selecionado, o resultado real. Eu tenho o máximo do processo, que é 21%. Eu tenho o mínimo do processo, ou seja, que era menos 4%. Eu tenho a meta do processo e eu tenho a média do processo. Talvez vocês podem observar que a média do processo é superior à meta do processo. Então, se nós respeitarmos que determinado processo ele não entrega a meta de 5%, possa ser que a meta precisa ser revisada. Agora, poderia acontecer o contrário também. Vou alterar aqui alguns números só para a gente poder fazer um exercício de simulação. Vou pegar aqui, como são números aleatórios, vou pegar aqui em janeiro, vou colocar 6%, 6%, 7%, 2%. Estou mexendo aqui no resultado, tá vendo? 2%, 3%, 3%. Estou alterando aqui só para a gente brincar no simulador. Pronto. Mexi em vários números aqui do período. Olha que interessante. Eu continuo tendo limite superior, continuo tendo limite inferior, mas agora a média ela está abaixo da meta. E em vários momentos da série histórica, o resultado ele foi alcançado e ele ficou, inclusive, abaixo do que foi alcançado. Então, se eu tenho aqui limite superior e limite inferior, e eu percebo que os números que estão aqui dentro, eles não estão se aproximando do limite superior de especificação, e também não estão se aproximando do limite inferior de especificação, ou seja, os limites do cliente, lembra da voz do cliente? O cliente define que ele quer o mínimo de tanto e o máximo de tanto. Ou o gestor define que ele quer o mínimo de tanto e o máximo de tanto. E você analisa o comportamento. Se você percebe que o comportamento ele não se aproxima do máximo, ele não se aproxima do mínimo, esse comportamento ele pode estar sob equilíbrio estatístico, ou seja, ele pode estar adequado. E aí, as demais informações, que é a meta e a média, te ajudam a observar se o resultado ele está adequado para aquela proposta de negócio que você gostaria de ter. Então, veja, nós fizemos primeiramente um levantamento de qual seria a meta SMART, e nós definimos aqui estado atual e o tamanho do gap. Nós também criamos aqui dentro uma média para todos os meses, o limite superior de especificação, limite inferior de especificação, criamos aqui a estatística analítica e desenhamos uma carta. Para que nós desenhamos essa carta? Porque quanto maior é o desvio padrão, mais fora de controle estatístico esses dados têm chance de estar. Nós podemos inferir
que os dados, quando tem um alto desvio padrão, estão fora de controle estatístico. Vamos ver se isso é verdade? Vou aumentar aqui os números. Onde está 6, eu vou colocar 23, 22, 25. Vou colocar aqui 32. Vou colocar aqui 40, 54. Olha que interessante. Ali passou do limite superior, tá vendo? E o desvio padrão, ele aumentou. Ele foi para 13%. Se eu desfizer aqui, olha, foi aumentando, tá vendo? 7, 6, 4. Era 2% o desvio padrão. À medida que eu fui mexendo nos números, estou criando números quaisquer aqui, olha, o resultado ele foi alterando, o desvio padrão ele foi aumentando. Quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade. Quanto maior a variabilidade, maior a tendência do processo estar fora de controle estatístico. O que é estar fora de controle estatístico? É quando o resultado operacional ele ultrapassa os limites inferiores ou superiores de especificação, ou quando ele se aproxima. Ou seja, se ele somente se encostasse aqui ele está se aproximando, mas não se aproximou tanto. Vamos mexer aqui no número mais um pouquinho. Vamos colocar aqui 22 para ver se vai. Olha lá, ele encostou. Ou seja, o limite de especificação ele foi aproximado pelo processo. Quando ele foi aproximado pelo limite superior, isso indica que esse processo ele tem variações em desvio padrão que podem ser ruins para o alcance de um processo mais estável. Então, a carta de controle, ela te ajuda a ter esse tipo de visibilidade. Como é que você faz para calcular uma carta de controle? Calcula a média dos itens que você está analisando, calcula o limite superior de especificação, calcula o limite inferior de especificação. Para calcular o limite superior, basta você pegar a média mais 3 vezes o desvio padrão. Para calcular o limite inferior, basta você pegar a média menos 3 vezes o limite menos 3 vezes o desvio padrão. E aí ele já deixa aqui calculado para você e você já passa a ter o gráfico. Então, aqui você já vai ter aplicado 2 ferramentas. O objetivo, o mapeamento do estado atual, o entendimento do gap, ou seja, você está declarando o problema, e aqui você está fazendo uma leitura da série histórica do problema. Avançando, uma vez que você já sabe qual é o problema e como ele se comporta, nós podemos agora construir o pareto do problema. Como é que a gente constrói um pareto? A gente cria primeiro uma folha de verificação. Folha de verificação de quê? De quais são os fatos que potencializam que aquela situação esteja acontecendo. Como eu estou dando o exemplo aqui de absenteísmo, pode ser a COVID, doenças respiratórias, a pessoa que foi mãe recente, forçando rescisão, problemas familiares, pessoas desmotivadas e acidentes. Uma vez que você fez a folha de verificação, você vai calcular quantos casos aconteceram daquilo. Seleciona todos eles e você pode criar aqui um primeiro histograma. Olha só, criou esse gráfico aqui, que é um gráfico que te dá uma visão apenas de onde está a maior concentração. Então, graficamente, nós podemos ver aqui que a maior concentração está onde? Está nos casos de acidente, pessoas desmotivadas, problemas familiares, forçando rescisão, mãe recente, doenças respiratórias e Covid. Só que o que nós queremos é priorizar a forma de resolver esse problema. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim, ó. Eu vou inserir aqui um título, então aqui eu vou chamar de dados, e aqui eu vou chamar de valores. Vou selecionar dados e valores e vou pedir para classificar do maior para o menor. Valores, classificar do maior para o menor. Classifiquei, ok. Vou selecionar essa tabela, deixa ela aqui do lado, e quero saber agora quanto é o total desses dados. Selecionei o total, então achei aqui 21 casos. E vou calcular 2 coisas aqui ao lado. A representatividade e vou calcular o pareto. Vou deixar aqui a estrutura já pronta. Como é que eu calculo isso? Igual o primeiro item dividido pelo todo. Travo a fórmula aqui com Alt F4. Seleciono todos os dados. Vou arrastar aqui até o último item. E vou colocar no formato percentual. Ok até aí?
Então, o que eu fiz? Eu peguei uma parte e dividi pelo todo. E agora, eu vou aplicar o conceito de Pareto. Qual é o conceito de Pareto? Que 20% das causas são responsáveis por 80% dos resultados. Então, eu preciso acumular os dados da representatividade. Como que eu faço isso? O primeiro item eu mantenho, coloco igual à célula do primeiro item, depois eu coloco o segundo item somado com o primeiro. Olha que interessante, como é simples. Aqui eu já estou organizando o meu Pareto. Então, eu peguei o primeiro item percentual, depois eu peguei o segundo item mais o primeiro e arrasto até a última célula. Pronto. Aqui eu já tenho todos os dados que eu preciso. Seleciono a coluna com os dados e mando inserir gráfico. Vamos pegar aqui o último. E se você já não tiver um gráfico pronto aqui para gente? Nesse caso não tem, eu vou pegar esse gráfico aqui só para torná-lo como exemplo. Pronto, peguei aqui o gráfico. Ainda não temos um gráfico de Pareto. Percebem que aqui tem uma coluna azul? Eu não quero essa coluna azul, porque eu quero trabalhar apenas com dados percentuais. Por que eu quero trabalhar com dados percentuais? Porque aqui, por exemplo, eu tenho 7 itens. Igual 100% dividido por 7. Cada item desse representa 14%. Olha que interessante. Então, quer dizer que se eu não soubesse o peso de acidentes representa 14%. Se eu não soubesse o peso de pessoas desmotivadas também representa 14%. Como é que eu cheguei nesses 14%? 100% dos problemas, ou seja, minha folha de verificação tem 7 itens, dividido por 7 itens é igual a 14%. Então, cada um dos itens, sem que nós saibamos o peso, representa 14%, ok? E agora eu quero saber, esses 14% causam quanto de impacto? Então, não quero trabalhar com número absoluto. Eu vou pegar essa coluna azul e vou deletá-la. Percebem que ficou apenas a coluna da representatividade, que está aqui na cor laranja, e a coluna do Pareto, que está aqui na cor cinza. Eu vou pegar aqui essa coluna do Pareto na cor cinza, clico com o mouse no botão direito, alterar gráfico. Venho aqui nessa coluninha, onde está escrito escolha o tipo de gráfico, botão direito, botão sobre a coluna empilhada e coloco aqui o tipo do gráfico, tá vendo? Linhas com marcadores. Ok. Está formado o nosso gráfico de Pareto. Posso clicar com o botão direito do mouse, adicionar rótulos. Posso clicar aqui acima e adicionar o percentual acumulado do nosso gráfico. Por que isso é importante? Porque aqui você passa a ter elementos necessários para que você possa enxergar quais são as causas que causam os impactos deste item que nós estamos trabalhando, que é o absenteísmo. Então, o que esse gráfico está nos mostrando? Que o item acidentes, que representa 14% do total de causas, é responsável por 28% do absenteísmo. E o item pessoas desmotivadas, que também representa 14%, impacta em 52% do absenteísmo. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que 28% das causas são responsáveis por 52% do absenteísmo. Ou seja, metade do absenteísmo está concentrado em acidentes e pessoas desmotivadas. Quando você, então, tem esse entendimento de quais são essas causas, talvez seja importante avaliar quais delas você vai tratar para que você consiga ter o melhor resultado. Será que é possível reduzir 100% dessas causas? Pode ser que não. Então, talvez você não consiga trabalhar apenas com essas duas que já representam um percentual bastante significativo das suas consequências. Talvez você vá ter que trabalhar com um pouco mais de causas e avaliar quais delas, você tendo uma ação, elas podem ter o menor esforço e o maior impacto nos seus resultados. Para isso, você vai trabalhar com um diagrama de análise de causas. Talvez você me pergunte assim, eu posso criar um outro Pareto para entender melhor esses acidentes e as pessoas desmotivadas? E fazer um Pareto de acidentes e estratificar quais os tipos de Pareto, fazendo uma nova folha de verificação e entender quais são os elementos de maior impacto?
Pode. Também posso fazer isso para pessoas desmotivadas? Pode também. Por quê? Nós estamos buscando identificar quais são as causas que, se forem priorizadas, tratadas e padronizadas as soluções de forma adequada, nos trarão os melhores resultados. Finalmente, eu posso caminhar aqui para desenhar o meu diagrama de causa e efeito. Aqui no meu diagrama de causa e efeito, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 6 possibilidades de colocar as causas dentro do meu diagrama. Conforme eu havia informado sobre a teoria de Ishikawa, ele fez aquilo baseado nos 6 M's, que naturalmente estão orientadas para um tipo de negócio que ele estava tratando. Aqui, como eu estou tratando absenteísmo, eu vou utilizar 6 causas baseadas no nosso Pareto. Então, eu já sei que eu quero alcançar... Qual é o meu objetivo? Alcançar um absenteísmo de 5%. Então, eu tenho um absenteísmo de 10%, eu quero alcançar um absenteísmo de 5%. Causa 1, acidentes. Depois que eu escrevi aqui os acidentes, eu vou colocar dentro da espinha o que pode estar me gerando esses acidentes. Como, por exemplo, pessoas que vão trabalhar... eu estou chamando de acidentes, mas eu posso ter pessoas, por exemplo, que estão dirigindo sem habilitação. Imagina, uma empresa que está recebendo ali uma reclamação de um acidente de um determinado colaborador, mas quando ela vai investigar, tem colaboradores que estão dirigindo sem habilitação. Outra causa que foi mapeada são pessoas desmotivadas. E aí você vai colocar aqui, pessoas desmotivadas. E talvez você pergunte, por que as pessoas estão desmotivadas? E aí você vai entender o detalhe dessas pessoas desmotivadas. Por exemplo, você pode ter problemas com pessoas que estão recebendo benefícios em atraso. Ou você pode ter pessoas que não querem mais ficar nesse tipo de operação. E aí você vai listar o que essas pessoas desmotivadas estão vivendo e por que elas estão assim. Qual é a pergunta-chave do Ishikawa? A pergunta-chave é, o que te impede? O que me impede de alcançar o absenteísmo? Esse primeiro item e o detalhe desse primeiro item. Se ele não for tratado, se ele não for resolvido e se ele é relevante na minha série histórica, eu não vou bater o meu absenteísmo. O que me impede de bater um bom indicador de absenteísmo? Pessoas desmotivadas. O que das pessoas desmotivadas? Alguns estão com benefício em atraso, e é relevante para elas e para o negócio, mas isso está gerando um impacto no presenteísmo delas, elas estão faltando. Outras não querem ficar mais nesse tipo de operação. Então, você coloca na grande caixa o macro motivo e depois você vai explicando por que aquele macro motivo foi colocado ali. Então, aqueles porquês que você vai encontrar, eles explicam por que você não consegue bater o seu resultado. Então, você quer alcançar um absenteísmo de 5%. O que te impede? Pessoas com cada um desses vários problemas que você vai diagnosticar. E antes de diagnosticar isso, você vai trabalhar isso com um squad, com um grupo, pessoas que possam ser ali positivas para você poder construir esse trabalho, de forma a construir um brainstorming, em que no brainstorming você vai trabalhar o propósito, você vai ter um líder durante um tempo, sem julgamento, explicando o que pode e o que não pode fazer, de forma que você consiga ter o melhor resultado, anotando todas aquelas variáveis sobre o Pareto que foi construído. E aí, finalmente, esse Ishikawa, ele vem para o plano de ação. Então, se sua primeira causa ali for acidentes, você coloca aqui a primeira causa como acidentes. A segunda causa são pessoas desmotivadas, você coloca ali pessoas desmotivadas. Dependendo da situação, como aqui é um caso de absenteísmo, você pode colocar se ele é reincidente. Será que a pessoa ela é reincidente em absenteísmo? Ela é reincidente em absenteísmo. Será que ela é recorrente pelo mesmo motivo? Será que ela falta pelo mesmo motivo? Talvez você possa estratificar um pouco mais. E aí você vai colocar o que você está disposto a fazer para resolver esse tipo de situação. Você também vai colocar como que você vai resolver. Então, possa ser que você esteja disposto a fazer uma campanha na operação de conscientização com apoio do SESMIT. Como que você vai fazer isso?
Possa ser que você, junto do SESMIT, consigam estabelecer ali uma cartilha, processos de conscientização, feedbacks de crescimento, feedbacks corretivos. Você vai criar uma cesta de ações para resolver essa situação reincidente. E aí você vai colocar quem é o responsável pela ação, quando isso vai ser feito e qual é o ganho que essa ação vai te trazer. Então, todo esse conjunto de ferramentas que nós compartilhamos, que tem as metas SMART, tem aqui o gráfico de histórico ou o gráfico de série histórica, que tem aqui o Pareto, tem aqui o diagrama de análise de causa, o Ishikawa, e tem aqui o plano de ação, ele compreende as ferramentas de melhoria contínua. São as ferramentas para que a gente consiga ter resultados a partir do momento que nós os diagnosticamos, mais elevados, porque nós passamos a ter fatos e dados para tornar uma empresa que tem pessoas e processos capaz de alcançar os melhores resultados. Bom, queridos, esse, de forma bastante objetiva, é um pouco do que nós vimos nesses 3 dias de curso que nós estivemos juntos. Não trabalhamos apenas estes aspectos. Talvez você se lembre que no primeiro dia nós fizemos um exercício que envolvia visualização de estado desejado, envolvia um auto-feedback que tinha a ver com seu conhecimento sobre si mesmo, trabalhando ali a roda da liderança. Também trabalhamos o seu perfil comportamental, essa teoria DISC de William Moulton Marston, baseado nas emoções das pessoas normais, em que nós falamos sobre perfil executor, analista, comunicador, planejador, como falar com essas pessoas, como nós temos esses perfis, como nós lidamos com nós mesmos. Nós vimos isso tudo na manhã do nosso primeiro dia. Nós também vimos na sequência sobre sistemas representacionais, que nós nos conectamos com aquilo que é visual, auditivo e sinestésico. Nós também falamos sobre acuidade sensorial. 7% da nossa comunicação são palavras, 38% são gestos, entonação, velocidade de voz, a emoção envolvida na voz. Nós também falamos sobre a questão corpórea, que é 55% da nossa comunicação, ou seja, 7% palavras, 38% são gestos, 55% é o seu corpo. Nós também imergimos um pouco no entendimento do rapport, desse estado de conexão não verbal, desse estado de conexão inconsciente, em que nós podemos ter um estado de abertura, um estado de curiosidade, um estado de empatia, para nós nos colocarmos diante das pessoas e usarmos as melhores palavras para termos o melhor resultado. Nós também vimos algo muito interessante, que foram os auxiliares linguísticos. Quando é que podemos utilizar a palavra mas, que normalmente anula tudo que veio antes? Quando é que podemos usar o auxiliar e, quando dizemos, por exemplo, eu entendo o que você me disse e também entendo que, palavras maravilhosas que nos ajudam a conectar com pessoas. Também falamos sobre o uso do tentar, que ensina para o nosso cérebro um não conseguir, e substituímos o tentar pelo fazer, substituiremos o porquê pela pergunta como, ao contrário de perguntar por que não foi feito, perguntar como podemos resolver isso, como seria se nós conseguimos resolver isso, como nós podemos nos organizar para ter melhores resultados, como nós podemos pensar diferente para alcançar níveis mais altos. Ou seja, auxiliares linguísticos que nos ajudam a substituir palavras que não nos levam para o estado desejado mais alto por outras, como, por exemplo, substituir a palavra difícil, que é limitante, pela palavra desafiador, que está alinhada com um propósito, ou mesmo substituir a palavra culpa, que traz um peso de responsabilidade, como se nós tivéssemos feito algo ruim, pela palavra resultado, que nos faz entender que nós só fizemos o que fizemos porque sabíamos o que sabíamos. Se soubéssemos algo diferente, teríamos feito algo diferente. Nós também falamos sobre a diferença da palavra problema versus a palavra oportunidade. Ao contrário de falarmos que temos um grande problema, tudo aquilo que você diz que você tem é seu, pertence a ti. Se for uma dor, é sua. Se for uma tristeza, é sua. Substitua a palavra problema pela palavra oportunidade. Isso te abre condições de pensar de forma diferente, criar novos horizontes. E também falamos muito sobre as 5 linguagens do amor. A linguagem de palavras de afirmação, de tempo de qualidade, atos de serviço, presentes,
Nós falamos sobre toque físico, são linguagens que nos ajudam a entender como o outro gosta de ser amado e cuidado. Tudo isso para que você possa lidar com pessoas, com processos e com resultado dentro dessa nossa formação para trabalharmos o PDCA da melhor forma. Bom, aqui foi Luiz Santos, espero que tenha sido prazeroso para você, tanto quanto foi para mim. Desejo vê-lo em breve, desejo um forte abraço, sucesso, paz e prosperidade.